cada animal lindo que vocês estão vendo aqui, existe também uma equipe muito competente, muito responsável cuidando desses animais. Doutor Pedro, esses animais, claro, são animais de grande performance, né? Isso. E como é que vocês fazem para garantir a saúde desses animais sempre em perfeito estado? Tá. Aqui na hípica a gente tem duas partes, assim, né? Nós temos grandes partes. Uma parte da escolinha, que são animais de mais baixa performance, que são usados para os alunos que estão começando a montar, né? O primeiro contato com o cavalo. E tem a parte dos cavalos de alta performance, né? O que esses animais mais precisam de atenção no dia a dia? Parte nutricional. Então a gente tem que fazer uma dieta balanceada para cada animal, para cada indivíduo, né? Tá. Desde o volumoso, concentrado, sal mineral, água de qualidade. Depois o ferrageamento, muito importante também. Ferramenta você fala É o casquear e ferrar, fazer as unhas, né? É popular fazer as unhas, né? As pessoas fazem, o casco do cavalo equivale à nossa unha. Claro. Então, como o cavalo é um quadrúpede, né? Ele fica apoiado em 4 membros. Sim. Então ele fica apoiado sobre as unhas. Ok. Então esse casqueamento, ferrageamento ajuda muito a diminuir a chance de lesões. Ah, entendi. Então começa aí, né? Na nutrição, no casqueamento. Depois tem a parte também, obviamente, do treinamento. Então a gente aqui, por exemplo, na Vila Hípica, a gente trabalha muito próximo ao treinador. Então a gente consegue individualizar, claro que o treinador define o treinamento, mas Claro. com as particularidades de cada indivíduo, a gente consegue também dosar a intensidade do exercício, a frequência, o tipo de exercício, Entendi. trocando ideia, né, entre o veterinário e o ferrador. Entendi. Isso ajuda a manter o cavalo saudável, acho que são as coisas mais importantes. A gente fala muito assim que o hipismo, não sei se eu vou falar errado, mas o hipismo é uma parceria entre vocês, né, o cavaleiro e o cavalo. Isso mesmo. No caso assim, no dia a dia, o que mais ajuda vocês a ter essa relação de proximidade e de companheirismo com o animal? Eu acho que, independente do nível que a pessoa pratica o esporte, eu acho que você tem que entender que é um ser vivo. Ele também tem dias bons, tem dias ruins, tem dores, ele tem dia que ele vai saltar melhor, tem dia que ele vai saltar pior, tem dia que ele vai estar com mais energia, menos energia. Então acho que é você entender isso. E quanto mais próximo você estiver dele no dia a dia, mais fácil você vai conseguir resolver essas situações, porque não é uma máquina que você aperta on-off. Cada dia ele está de uma forma, claro que a gente tentar deixar ele todo dia da mesma forma, com o trabalho do dia a dia, a disciplina e tudo, mas a gente sempre tem que lembrar que é um ser vivo. Então, se a gente conseguir ter esse dia a dia próximo de entendimento, facilita bastante. Bom, gente, nesse esporte, o companheirismo faz toda a diferença na hora da competição e também no cuidado e no amor com esses animais. Tô certa, Bruna? Certo. A Bruna é uma competidora. Essa aqui é a égua dela, é a flamenca. Vamos ver se ela olha Linda. um pouquinho. Olha aqui, ela. Flá. Olá, amor. Bruna, como que é a tua relação com a flamenca? Nossa, ela é um dos cavalos mais especiais de todos que já passaram na minha vida. Eu monto faz 15 anos. Nossa. Então eu já tive alguns animais e ela é muito dócil, ela é extremamente dócil. Quando ela tá solta no piquete, eu vou, chamo ela já vem, a gente coloca a cabeça, ela fica esperando. Bonitinha. Ela é muito dócil e dentro das pistas ela é um sucesso também. É isso que eu ia perguntar pra você. Essa docilidade dela também ajuda na hora de vocês competirem, por exemplo? Ajuda muito. Eu sou uma pessoa que eu sou muito cautelosa, então poder confiar nela, saber que ela cuida de mim, que ela tem esse amor, esse sentimento, essa relação recíproca faz muita diferença dentro do percurso. Hora que às vezes tem alguns obstáculos que preocupam um pouco a gente enquanto conjunta, a gente, pelo menos, eu pelo menos tenho aquele sentimento. Não, vai dar certo, eu tô com ela, Deus tá cuidando. Ele tem também treinamento sozinho, só o cavalo, por exemplo? Tipo, vamos fazer assim uma musculação, por exemplo? Tem. Vamos falar para as pessoas poderem entender o que eu tô querendo dizer. Ótima pergunta. Então, o treinamento do cavalo não é só montar e fazer a pista de pismo. Sim. Então precisa ter um condicionamento físico também, que essa é a pergunta. Isso. Então assim, a montaria é importante, o treino, não é só saltar, então tem muitos dias que eles fazem trabalho de plano, que a gente fala, então trotar, galopar, flexionar, montado, mas também o de chão. Os cavalos aqui na vila, por exemplo, eles têm horário de piquete,
Então eles ficam determinado período do dia solto, que é muito importante para trazer o psicológico do cavalo de volta, que é importante. Todo atleta não é só físico, Claro, também tem o mental, e o animal também. E no dia a dia, por exemplo, quais são os cuidados com a flamenca? Olha, a flamenca, ela tem uma vida em muitos aspectos melhor que a minha, assim. Ela é uma atleta realmente, então ela faz quiropraxia, ela tem acompanhamento veterinário com frequência, praticamente toda terça-feira. Eles puxam ela para ver se está tudo certo na andadura dela, olham ela inteira, ela salta, faz gelo igual o atleta mesmo para se recuperar, para evitar alguma inflamação, então é um treinamento bem completo. Depois que ela trabalha, ela toma banho com shampoo, condicionador. No caso desses animais em especial, eles precisam, por exemplo, de algum, um suplemento, de um plus, por exemplo, ele precisa tomar alguma coisa a mais, a ração precisa ser enriquecida de uma forma diferente. A gente vai vendo se precisa alterar, por exemplo, a quantidade de energia da ração. Tá. Se a gente precisa adicionar algo de volumoso, que é o capim, né? Capim. Por exemplo, adicionar alfafa, uma alfafa pelletizada, alfafa in natura, que é o fenada, né? A gente vê, por exemplo, se precisa um suplemento específico. Por exemplo, o cavalo tem dor muscular, se a gente precisa fazer algum tipo de suplementação para dor muscular, algum tipo de suplementação para dor articular. E como que você percebe que o animal está com dor muscular articular, por exemplo? Um exame veterinário. Ok. Normalmente. Então, como a gente faz acompanhamento minucioso a cada 15 dias e diariamente a gente vai tendo essa troca de ideia e a observação dos cavalos junto com o treinador e o tratador também, então a gente vai vendo individualizando isso no processo. Entendi. E além, por exemplo, vocês têm uma proximidade muito forte com o animal, mas também uma peça fundamental para vocês é o treinador. Primeiro, eu acho que a confiança, você às vezes entender que a pessoa que você pediu ajuda, ou até mesmo os meus alunos comigo, que você tem que confiar. Claro. E depois que você confiar, eu acho que você tem a sua metodologia de trabalho, mas junto com no meu caso, com a da pessoa que me ajuda, a gente tentar fazer com que essa metodologia se une, que eu consiga tirar pontos positivos dele, que ele me faça melhorar, tanto em cima do cavalo, tanto como gestor, como cavaleiro, como professor. Eu acho que, como eu disse, ninguém sabe tudo. Acho que sempre que você puder absorver, então... Dá para aprender sempre mais. Exatamente. É o que eu tento fazer sempre, é aprender mais. Olha aqui. Olha pra frente, Marina. Então, Emily, qualquer pessoa pode começar a montar um cavalo. Exatamente, qualquer pessoa, qualquer idade. Aqui na Vila Hípica a gente começa a pegar a partir dos 4 anos e até a idade sem limite. Aquela pessoa que a vida toda sonhou em montar um cavalo, em realizar esse sonho de subir no animal, a gente está aqui de portas abertas para receber todo mundo. A criança que você falou, vocês começam a receber a partir dos 4 anos de idade. Exatamente. Se é uma criança, por exemplo, que a vontade dela é ser um profissional, ser um atleta de hipismo, como é que vocês começam a fazer esse caminho com essa criança? Então é sempre de uma forma mais lúdica ali, para a criança se envolver e se apaixonando cada vez mais, mas sempre enfatizando os comandos, enfatizando o que é correto, o que não é, para que a criança já cresça com as técnicas já introduzidas, assim, sabe? O cavalo que ela vai começar a treinar é diferente do cavalo, ela vai evoluindo, por exemplo, vamos dizer assim. Exatamente. Vai evoluindo. Então as crianças, hoje a gente tem aqui a Pombinha, que é uma eguinha, que é o nosso monumento histórico da Hípica, vamos se dizer assim. Que é uma égua que a gente confia de olhos fechados, ela é muito boazinha, as crianças são apaixonadas. Então, as crianças que estão começando ali, os pequenininhos sempre começam na Pombinha para ir se desenvolvendo, pegando os comandos básicos. E daí começa a trotar bonitinho, depois que começa a galopar e já vai para um outro cavalo, que exige um pouquinho mais na parte do galope. Começa a saltar e já vai para um outro cavalo. Sempre um cavalinho ali que exija um pouquinho mais para que a gente possa extrair sempre o máximo potencial de todos os nossos alunos. Qual que é a primeira lição que você gosta de mostrar para os seus alunos? Respeito ao cavalo, que às vezes a gente quer que o cavalo entregue algo que às vezes ele não está preparado naquele momento ou naquele ano. Sempre cavalo a gente acha que dar um passo é muito rápido. Às vezes esse passo demora 6 meses, demora 1 ano, demora 2. As coisas são com calma. Às vezes não é no tempo que a gente quer, às vezes é no tempo que elas têm que acontecer. Então você respeitar seu cavalo e se respeitar também. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido e é um esporte
difícil, é um esporte que exige dedicação, que exige treinamento, então entender que tem que ser no tempo do cavalo e no seu tempo. Primeiro de tudo é respeitar o cavalo, e aí as coisas vão acontecendo um pouquinho mais fácil. Né? E você compete mais ou menos de quanto em quanto tempo, Bruna? Olha, normalmente esse ano eu tô indo menos, mas normalmente a cada uns 2, 3 meses a gente tá saltando o campeonato. Aí varia um pouco ali da rotina do atleta mesmo. Entendi. Você também tem um acompanhamento diário aí com eles também, na questão mais sanitária também. Isso. E de outras necessidades que eles vão precisar durante o dia. A gente tem um calendário anual, basicamente, que a gente vai fazer, que a gente vai montar dependendo das necessidades, dependendo do trânsito de cada propriedade. Aqui é uma propriedade que os cavalos saem muito para viajar. Entendi. Então, como a gente tem um trânsito intenso de cavalos que viajam e voltam, então a gente precisa deixar o manejo sanitário bem redondinho. Entendi. Então, a gente faz um calendário de vacinação, de vermifugação. A gente tem 2 exames que são obrigatórios para entrada nas competições, que são os exames de anemia infecciosa e de mormo, que são exames que eu preciso apresentar um atestado negativo para adentrar os cavalos no recinto, porque são doenças altamente contagiosas e que trazem muito prejuízo para esses cavalos e que, inclusive, alguns podem ser submetidos à eutanásia. Nossa! Então, são exames muito importantes, que precisam estar sempre em dia. Então, por exemplo, aqui, todos esses nossos cavalos que viajam com frequência, esse exame, ele vale por 60 dias, mas quando dá uns 50 dias mais ou menos, a gente já repete esses exames para deixar esses exames sempre renovados para a gente poder viajar a qualquer momento. Entendi. Porque existem tanto as exigências de barreira estadual, então quando você passa uma barreira, você está ali na estrada, a hora que você passa a barreira você precisa apresentar essa documentação. Quando você chega na prova, a pessoa que está organizando o evento, ela também pode ter as suas exigências, entendeu? Normalmente as provas de hipismo, as exigências são bem severas. Em algumas outras competições, por exemplo, dentro do estado do Paraná, nas competições só de tambor, eles exigem só um tipo de exame, entendeu? Então depende um pouco da modalidade, do tamanho do evento, né? E da equipe que está fazendo essa fiscalização de entrada. Cada cavalo, ele vai apresentar uma coisa diferente. Não adianta você querer tratar todos iguais, não porque existe não vai protocolo. Existe uma avaliação individualizada, periódica, progressiva, que a gente vai fazendo e vai ajeitando. Quando está nesse período de competição, esse cavalo ele é mais, por exemplo, mais forçado, por exemplo, ou ao contrário? Ele é mais mantido no mesmo para poder render o que vocês precisam? Depende do cavalo. Depende. Tem cavalo, aí vai psicológico e saúde. Esse que é o negócio do dia a dia, a gente está trabalhando com eles. Porque assim, se é um cavalo que ele tem porque todo atleta existe lesão. É normal, no humano também. Claro. Então, como a gente conhece individualmente esses cavalos, se o cavalo é um cavalo que está se aproximando da competição e ele é um cavalo que ele tem algumas restrições, algumas lesões antigas que já estão em tratamento, já foram tratadas, a gente, sim, aumenta a intensidade, mas com cautela. Então, às vezes não no mesmo nível que um outro cavalo que tem a sanidade melhor, que não tem alguma lesão prévia. Certo. E ele consegue intensificar mais, de uma maneira mais... com um pouco mais de liberdade para o treinador. Que sinal, por exemplo, que ele pode dar que ele não está bem? E pode ser psicológico ou pode ser ortopédico o problema, né? Clínico, né? Mas, por exemplo, sendo psicológico, às vezes o cavalo começar a querer refugar, a querer não entrar na pista. Isso acontece muito no tambor, por exemplo, né? Os cavalos ficam muito bravos na hora da entrada do tambor, por exemplo. Mas no hipismo tem cavalo que eles não querem entrar na pista, sabe? Então, se recusa a fazer determinado tipo de exercício, não quer saltar. Então, essas coisas a gente tem que perceber. Por que está acontecendo? Que pode ser psicológico, pode ser clínico ou pode ser psicológico também. E, por exemplo, assim, no dia a dia, você tá com ela quantos dias na semana? Olha, de 4 a 5 dias por semana. Normalmente. Então eu monto praticamente todos os dias. Quando eu não monto, ela fica solta no piquete, ou o meu treinador monta ela. E aí ela tem um período de descanso? Tem. O descanso dela é tanto ali dentro da baia, quando ela realmente dorme um pouco, e também o período ali de recuperação dela, principalmente mental, que é ali no piquete, quando ela pode ficar solta, correr, brincar, comer. Pelo menos um período por dia ela costuma ficar solta. Ela tem que ter esse momento também de lazer, na verdade, dela, e de tranquilidade. Com certeza, isso faz total diferença ali no desempenho dela, que é um cavalo relaxado, um cavalo igual a gente. Se a gente tá de bem com a vida, tudo flui melhor. Com certeza. Então é fundamental, isso evite que eles fiquem estressados, é muito importante.